Sabe quando a gente pega um exame de sangue e tem lá aquela coluna de valores de referência? Aquilo que define se você está, entre aspas, normal. Alguém já parou para pensar? Quem foi que decidiu o que é um normal? Ou então, de onde vem aquela pressão constante, sabe? Quase uma obrigação por um tal de corpo ideal. Exato. Pois é, essa neurose toda, ela não nasceu ontem. A gente acha que é coisa da era do Instagram. Mas, na verdade, isso é o resultado de uma briga de gigantes. Uma batalha de ideias que começou, olha, lá no século XIX. E para nossa análise de hoje, a gente mergulhou no material incrível que é a dissertação de mestrado da Fabiola Nunes Salgueiro, chamada O Homem Médio como referência para as tribos da educação física. Um trabalho excelente. E a nossa missão aqui é, então, desvendar a origem de duas visões sobre o corpo e a saúde que são, assim, completamente opostas. E entender como essa briga antiga ainda molda o que a gente sente na frente do espelho. E para isso a gente precisa conhecer os dois protagonistas dessa história. De um lado, um astrônomo belga, Adolf Quetelet. E do outro, um aristocrata inglês, Francis Galton. Exato. Certo, vamos começar a desembrulhar isso então. Adolf Quetelet, um astrônomo do século XIX. A primeira coisa que eu penso é: o que raios um cara que estudava estrelas e o clima estava fazendo medindo o corpo de milhares de pessoas? Parece aleatório, né? Mas faz todo sentido quando a gente entende o que ele queria. Quetelet foi um dos pioneiros da estatística social. Estatística social. É a dele de física social. Uma física social. A ambição era pouca, né? E qual foi a grande sacada dele para colocar isso em prática? A grande sacada foi o conceito de l'homme moyen, o homem médio. O homem médio. Ele acreditava que, por baixo de todas nossas diferenças, existia um tipo humano ideal. Um modelo que a natureza estava, de certa forma, tentando criar. E para achar esse modelo, ele começou a medir tudo. A dissertação cita um estudo clássico dele em que ele mediu a circunferência do tórax de mais de 5.700 soldados escoceses. Peraí, deixa eu ver se eu entendi o método. Ele media milhares de pessoas, mas o que ele fazia com os resultados que eram, sei lá, diferentes demais? Aí que tá o pulo do gato. Ele jogava fora, intencionalmente. Como assim? Se um soldado tinha o peito muito largo ou muito estreito, esses dados eram descartados. Para ele era como se fosse um erro, um acidente da natureza. Ele podava as extremidades para chegar no centro, na média pura. Nossa, isso é muito forte. Para ele o indivíduo que se desviava muito do padrão não era só diferente, era uma distorção do plano original. Então, na visão dele, a normalidade não era só o que era mais comum, era o que era correto. E a ferramenta matemática para isso foi aquela curva famosa, certo? Exatamente, a curva normal ou curva de Gauss. E o que é fascinante é que o Quetelet, ele basicamente virou ela de cabeça para baixo. Como assim? Na astronomia, ela era usada como a lei do erro. Se você medir uma estrela várias vezes e os resultados variavam um pouco, a curva te ajudava a achar o valor mais provável e entender os erros nas pontas. Quetelet olhou para isso e disse, não. Inverteu a lógica. Totalmente. Ele disse, o centro da curva não é o valor provável, é o ideal, é a perfeição. As pontas, os desvios, isso não é erro de medição. Isso é erro da natureza. São anomalias, monstruosidades. Que virada de chave. E isso teve alguma aplicação prática que a gente usa até hoje, sem nem saber que veio dele? A mais famosa de todas, o índice de Quetelet, que hoje todo mundo conhece como IMC, o índice de massa corporal. Ah, o IMC. A dissertação mostra que foi ele que, lá no século XIX, estabeleceu o primeiro ponto de corte, definindo que um valor acima de 30 indicava obesidade. Mas é crucial entender a intenção dele, sabe? Não era para envergonhar ninguém. Certo. Ele era um funcionário público em Bruxelas. Ele queria criar uma ferramenta para a saúde pública, para entender as taxas de mortalidade e, assim, melhorar a vida da população como um todo. Entendi. E esse é um ponto que a dissertação da Salgueiro deixa muito claro. Quetelet não era um eugenista.
Ele não queria selecionar os melhores e descartar o resto. Pelo contrário, né? Pelo contrário, o texto mostra que ele até se defendeu publicamente de acusações de racismo. O objetivo dele era entender a norma para poder cuidar melhor do coletivo. A média era uma ferramenta de cuidado, não de exclusão. Entendi. A intenção era boa. Encontrar o normal para ajudar todo mundo a chegar mais perto de um estado de equilíbrio, de saúde. Só que essa ideia de que a média é o paraíso... Bom, isso não agradou todo mundo, né? Teve gente que olhou para isso e viu o cúmulo da mediocridade. Exatamente. E aí, a gente precisa falar do completo oposto do Quetelet, Francis Galton. O segundo personagem. Um aristocrata inglês com tempo e dinheiro de sobra. E detalhe, primo de ninguém menos que Charles Darwin. Uau! Pro Galton, o homem médio do Quetelet era a própria definição do desinteressante. Era a massa, a mediocridade, que na visão dele atrasava o progresso da humanidade. E aonde ele achava que dava o valor então, se não era na média? Justamente nos extremos que o Quetelet jogava fora. Galton olhou para as caudas da curva normal e viu ali o que realmente importava. O que ele chamava de excelências. Excelências. Para ele, genialidade, talento, força, beleza, tudo isso era hereditário e se manifestava em pouquíssimos indivíduos excepcionais, que estavam lá nas pontas do gráfico. O progresso da espécie não viria de cuidar da média, mas sim de identificar e favorecer esses excelentes. Mostram essa obsessão dele por medir e classificar tudo. Sim, ele era obcecado. Tem uma anedota fantástica de que ele ofereceu 500 libras em prêmios, uma fortuna na época, para as famílias que apresentassem os melhores históricos genealógicos. Para quê? Para ele poder mapear as faculdades familiares e provar que o talento passava de pai para filho. E tem a história de como ele classificava a beleza das mulheres, que eu tive que ler 2 vezes para acreditar. Ah, essa é inacreditável. Ele andava pelas ruas de Londres com um aparelho no bolso, tipo um cartão com uma agulha, e aí ele furava o papel em lugares diferentes para registrar secretamente se as mulheres que ele via eram atraentes, indiferentes ou repelentes. Que coisa. É o retrato de uma mente que acreditava que tudo podia ser medido, hierarquizado e classificado. E se a gente conecta esses pontos, essa obsessão toda teve consequências muito, muito sombrias. Em 1883, o Galton criou o termo que viria a definir seu legado e manchar a ciência por décadas: eugenia. Que é basicamente a ideia de melhoramento da raça humana através da seleção dos mais aptos. Exato. A busca dele pelas excelências hereditárias criou a base teórica para ideologias de dominação, de exclusão. A lógica é assustadoramente simples. Se o valor está nos excelentes e a excelência é hereditária, então devemos incentivar a reprodução dos melhores e desencorajar ou até impedir a dos inferiores. Uma lógica que, décadas depois, foi usada para justificar atrocidades inimagináveis, como as políticas do nazismo. Infelizmente. Se você não é excelente, você é, na melhor das hipóteses, irrelevante, na pior, um fardo. Ok, essa briga de gigantes do século XIX parece coisa de livro de história. Quetelet e a saúde da média contra Galton e o culto à excelência. Mas o argumento central da dissertação é que a gente vive no meio desse fogo cruzado até hoje. Como que isso acontece? É aqui que a análise da Fabiola Salgueiro fica genial. Ela argumenta que essa dualidade histórica basicamente rachou o campo da educação física. Rachou. E para explicar isso, ela usa o conceito de tribos que vem de um outro pesquisador, o Hugo Lovisolo. A ideia é que a educação física se dividiu em 2 grandes correntes ideológicas, quase como 2 times rivais. Certo. Vamos definir esses times. Quem seria o primeiro, o herdeiro do Quetelet? Essa seria a tribo da conservação da saúde. A bandeira deles hoje é o wellness, o bem-estar. Ah, wellness? Isso. O foco é em qualidade de vida, longevidade, saúde, através da moderação. É a tribo que opera com os valores de referência, os parâmetros de normalidade, é o discurso do faixa 30 minutos de caminhada por dia, mantenha seu colesterol na faixa. A busca pelo equilíbrio?
Exato, pela homeostase. É o pensamento de Quetelet traduzido para o século XXI. Faz todo sentido. É o discurso do médico de família, do guia de saúde pública. E a outra ponta, imagino que seja a turma dos Sem Limites, que vem direto do Galton. Perfeito. Essa é a tribo da potência, a herdeira direta de Galton. A bandeira aqui é o fitness, o alto desempenho, a performance. O fitness. Essa tribo é obcecada em maximizar a potência, quebrar recordes e, claro, pela estética corporal levada ao extremo. Ela celebra o excepcional, as excelências genéticas e performáticas. É o mundo do crossfit de competição, do fisiculturismo. Da superação de limites a qualquer custo. A cultura que domina as redes sociais. Exatamente. É impressionante como essa divisão torna tudo mais claro. Então, quando meu médico me diz para manter o IMC dentro da faixa normal, ele está, sem saber, sendo um porta-voz do Quetelet. Exato. Mas quando o influenciador fitness posta uma foto com 5% de gordura corporal como o objetivo a ser alcançado, ele está vendendo a ideologia do Galton. E a dissertação aponta para um paradoxo fascinante que acontece principalmente dentro das academias. Existe ali uma terceira tribo, a tribo da estética. A da estética. O curioso é que essa tribo, geralmente, usa o discurso da tribo da saúde, a linguagem do Quetelet. Treine para ter mais saúde, cuide do seu corpo. Certo. A retórica é da saúde. Só que o modelo visual, o ideal que eles vendem, é o corpo do atleta de altíssimo rendimento, que é o puro suco da ideologia de Galton. É uma baita contradição. Vende-se a ideia de saúde pela média, mas o pôster na parede é o do extremo. Usa-se a retórica da moderação para justificar uma busca pela exceção. Não é à toa que tanta gente se sente em conflito. A gente recebe uma mensagem de um lado e uma imagem completamente oposta do outro. Exatamente. É uma dissonância cognitiva. O discurso é de bem-estar, mas a régua é a da performance máxima. Seja saudável, eles dizem, enquanto mostram um corpo que, para a maioria das pessoas, só seria atingível com uma rotina de atleta profissional e muitas vezes com métodos que são tudo menos saudáveis. Então, o que sobra pra gente no meio dessa guerra ideológica? Para quem só quer genuinamente viver bem e ter uma relação tranquila com o próprio corpo. Parece que a conta fica para nós, né? Nosso corpo vira o campo de batalha. Infelizmente é isso, e as consequências são muito reais. Esses padrões de normalidade e excelência não são fixos, eles são produtos dessa batalha cultural. A dissertação traz um dado chocante. Os limites do IMC, por exemplo, ficaram muito mais rígidos com o tempo. Mais rígidos. A faixa que hoje é considerada normal representa uma redução de 10 a 15 quilos em comparação com padrões de décadas atrás. Quer dizer que uma pessoa que era considerada saudável nos anos 70, com o mesmo corpo, hoje poderia ser classificada com sobrepeso? Exatamente. E aí fica a pergunta que a autora levanta. Essa mudança foi guiada só por novas descobertas da ciência? Ou ela também foi influenciada pela imposição de um ideal estético de magreza, uma herança direta do pensamento de Galton? E essa pressão para se encaixar no ideal que é, por definição, uma exceção estatística. Isso acaba gerando um sofrimento imenso. Adoece. Adoece porque a meta é inatingível para a esmagadora maioria. A dissertação conecta essa pressão a patologias muito modernas, como a anorexia e a bulimia. É a consequência trágica de transformar um ponto fora da curva num pré-requisito para aceitação social. E hoje, essa dinâmica é turbinada pelos algoritmos das redes sociais. O algoritmo não promove o médio, o normal. Ele promove o extremo, chocante, o excepcional. Ele é, na sua essência, um autor da ideologia de Galton. Faz sentido. Ele sempre vai te mostrar o corpo mais definido, o treino mais insano, a transformação mais radical, reforçando a ideia de que o normal não é bom o suficiente. E aí o círculo se fecha. A gente começou falando do exame de sangue e do corpo ideal. Agora fica claro. O exame nos mede pela régua do homem médio de Quetelet. Mas o feed do Instagram, a capa da revista, a indústria da moda, tudo isso nos cobra a excelência inatingível de Galton. É um cabo de guerra. Um cabo de guerra que acontece dentro da nossa cabeça, todos os dias.
Se fôssemos resumir essa batalha de 1 século e meio em uma frase, seria esta: Adolf Kichlet nos deu o conceito de normal como uma ferramenta para a saúde coletiva. Francis Galton pegou o desvio da norma e o rebatizou de excelência, abrindo caminho não só para ideologias de superioridade, mas também para a tirania da perfeição estética que a gente vive hoje. Vivemos nesse eterno conflito. A ciência nos pede moderação, enquanto a cultura nos exige a exceção. E para fechar, a dissertação da Fabíola Salgueiro nos deixa com uma pulga atrás da orelha, uma provocação final que é para a gente levar para casa e ficar pensando. Ela nos faz questionar o seguinte: hoje, o discurso da moda é o da individualidade biológica, da personalização. Seu treino é único, sua dieta é feita para você. Sim, tudo é personalizado. Mas, apesar dessa conversa toda, o objetivo final desses programas quase sempre parece ser o mesmo: fazer com que todo mundo se aproxime de um mesmo padrão, seja ele estatístico ou estético. É aqui que fica realmente interessante. Exato. E a provocação final é: quando se personaliza um treino ou uma dieta, o que se está realmente fazendo? Celebrando a singularidade daquele corpo, com suas potências e limites únicos? Ou será que é só uma aplicação de uma receita um pouco mais customizada para que todo mundo, no fim das contas, chegue ao mesmo ideal coletivo? Seja ele a média do Quetelet ou a excelência do Galton. Em outras palavras, a personalização que nos vendem serve para a gente ser mais a gente mesmo? Ou só para nos transformar, de um jeito mais eficiente, naquilo que a sociedade espera que a gente seja? Uma pergunta que fica no ar.